Eu, como cidadão, gostaria de saber, gostaria que o pessoal do Lula, alguém respondesse, não só para mim, mas para os brasileiros, o cidadão que paga imposto, umas coisas aqui que a gente não consegue entender. Eu, como cidadão, pesquiso e estudo e não consigo entrar na minha cabeça o que os governos da esquerda faz. O Lula foi na Argentina se encontrar com o presidente da Argentina, certo? Lá estão negociando uma proposta para financiar um gasoduto lá na Argentina. A Argentina já deu calote no Brasil, pegou dinheiro e não pagou. Não pagou! Paraguai, Uruguai, esses países aqui da América do Sul, vários, já pegaram dinheiro e não pagaram. O que é que tem por detrás? Eu queria saber. Argentina, próxima ali ao Uruguai e também ao Brasil. Vamos lá. São 467 quilômetros que seriam financiados pelo BNDES, ao custo de 689 milhões de dólares. Isso equivale hoje a aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, quase 3 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos lá para a segunda tela agora para a gente entender um pouco mais. Para se ter uma ideia qual é a relação do Brasil com gás hoje, e eu fiz menção há pouco na abertura, a gente produz muito gás, é gás natural, ambientalmente muito melhor, muito mais favorável ao meio ambiente, só que a gente não consegue usar todo esse gás porque a gente tem um problema de pouco gasoduto no Brasil para levar esse gás do ponto de extração até as refinarias. E aí depois, obviamente, a malha de distribuição. Vamos lá. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existem 507 mil quilômetros de gasodutos. Ou milhões de quilômetros. Vamos lá. 225 mil na Europa. Olha a proporção. A Argentina tem 16 mil. O Brasil tem 9.400. Para você ter uma ideia de quilômetros, milhões de quilômetros de gasodutos. Vamos lá. Para a gente ter uma ideia aqui, o país que, digamos, é do mesmo tamanho que o Brasil são os Estados Unidos. A diferença para os Estados Unidos é gigantesca. A região toda da Europa é também um tamanho similar. Mas a Argentina é bem menor do ponto de vista geográfico e tem muito mais gasoduto. E é a Argentina quem está pedindo um dinheiro do BNDES para fazer gasoduto lá. Sendo que o Brasil tem um déficit. Para você ter uma ideia, 45% do gás produzido no Brasil, que é extraído de forma competente, porque nós conseguimos extrair esse gás natural, ele não consegue ser utilizado. E aí o que se faz? Ele é reinjetado no poço. Ou seja... Porque não tem dinheiro para quem está no NPS, para construir hospital, não tem, porque agora chegaram, a vaca tá gorda no Brasil, o Bolsonaro deixou as contas saneadas. Aí os homens já vão para cima do BNDES, querem financiar a obra fora do país. Porque você, cidadão, que está ouvindo esse vídeo, presta atenção, o que você acha que tem por detrás disso? 1,7 bilhões de metros cúbicos de gás. Só que a gente só consegue, para você ter uma ideia, a gente usa muito menos do que isso. Dos 48 bi que nós temos hoje, 48,8, perdão, 22,2, a diferença de 45% tem que ser reinjetado porque a gente não tem... Para você ter uma ideia, são dois tipos de gasoduto. O primeiro é o gasoduto de distribuição, o primeiro, de transporte, de onde você prospecta esse gás até levar, por exemplo, aonde vai ser uma refinaria. De lá você tem um gasoduto de distribuição. A gente não tem, começa pelo problema maior, não tem esse gasoduto que sai do ponto onde extrai o gás até a refinaria. Aí você tem que reinjetar esse gás ali na mina de gás. Só para você ter uma ideia o quanto que se custa tudo isso. Vamos lá, 45% do gás, quase metade do que a gente produz de gás tem que ser reinjetado porque não tem gasoduto no Brasil. E a gente está sendo chamado pela Argentina, com o apoio do presidente Lula e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fazer o BNDES ser usado como uma fonte de recursos para financiar um gasoduto na Argentina. E pior, é um gás muito mais poluente, porque é um gás extraído de xisto. Ambientalmente é extremamente incorreto, tem uma série de problemas em que pese o fato de ser necessário aquilo e ter maneiras também de se contornar os problemas ambientais, né? Vamos lá, para a gente entender agora um outro dado aqui que é bastante importante. Temos aí, Demetrio? Então, as perguntas que ficam até o momento sem resposta, mas precisam ter resposta, são essas. Por que financiar um gasoduto estatal na Argentina? E quando é estatal em um país em que tem uma série de problemas, você sabe que a transparência normalmente é sempre menor. Mas por que financiar um gasoduto estatal na Argentina se o Brasil tem déficit na sua malha de transporte de gás aqui no país? A segunda pergunta, por que financiar a exploração de gás de xisto mais poluente se o Brasil produz um gás muito mais limpo?
e não é reutilizado porque não tem malha justamente para poder fazer o transporte desse gás. E por que a Argentina quer o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, se o mundo, por exemplo, oferece o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco de Reconstrução, que é o BID, e também você tem, obviamente, os BRICS, o Banco dos BRICS, porque você tem que oferecer uma série de garantias ali. E aí é uma operação muito técnica, importante e técnica. O BNDES seria o quê? Uma parceria do Brasil? Que tipo de transparência haverá nesse negócio? E qual é a garantia? Levando-se em conta o histórico de empréstimos que os governos petistas fizeram, por exemplo, a Venezuela, a Cuba, e os calotes que o país recebeu. Dívida do BNDES, que é um banco estatal, é dívida dos brasileiros, né? Não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de impostos, como dizia Margaret Thatcher. Vamos lá para um último questionamento. Essa pergunta, por que o BNDES? Vamos lá, temos aí, Demetrios, para a gente concluir esse raciocínio aqui. Essa é a frase de ontem de Néstor Kirchner, de Alberto Fernandes. Vamos lá. Acho que nós dois, está se referindo a ele e Lula, né? Entendemos melhor a missão dos bancos públicos. Aqui na Argentina só temos inveja do BNDES. Olha que frase importante. Aqui na Argentina só temos inveja do BNDES. Ferramenta de crescimento incrível. Que sim, é extremamente um banco de fomento importante, estratégico, mas que levou calote de governos, amigos dos governos petistas lá atrás, porque, obviamente, os empréstimos foram feitos sem todas as garantias necessárias. Aí vem a frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De vez em quando, olha a opinião do Lula acerca de tudo isso. Presidente do Brasil, em tese, dos brasileiros. De vez em quando, no Brasil, somos criticados por pura ignorância. Pessoas que acham que não pode haver financiamento para outros países. E eu acho que não só pode, como é necessário que o Brasil ajude a todos os seus parceiros dentro das possibilidades econômicas do nosso país. O BNDES é muito grande. A primeira obra anunciada pelo BNDES no governo Lula será um gasoduto na Argentina, sendo que o Brasil precisa de gasodutos para aproveitar o gás que competentemente extrai das minas que ele prospecta aqui no país. Qual é o sentido disso?